A acústica é a área da física que estuda as ondas sonoras e seus fenômenos ondulatórios, como a reflexão, refração, difração, absorção e o efeito Doppler. Ela também estuda as características do som. O som é uma onda mecânica que precisa de meios materiais para que possa se propagar. Ele possui intensidade e frequência suficientes para serem percebidas pelo ser humano. As frequências que podem ser captadas pelo ouvido humano oscilam entre 16 Hz e 20.000 Hz. Abaixo da faixa de 16 Hz estão os infrassons, e acima de 20.000 Hz estão os ultrassons. Os dispositivos que produzem ondas sonoras recebem o nome de fontes sonoras. Caracterização do som. A intensidade é uma característica que está associada à quantidade de energia de vibração da fonte que emite ondas. A altura está relacionada com a frequência do som em grave ou agudo. Os sons mais altos são os de maior frequência e os sons mais baixos são de menor frequência. Os sons de baixa frequência são considerados graves, já os sons com alta frequência são considerados agudos. O timbre corresponde ao conjunto de ondas sonoras que formam um som. Através do timbre, é possível distinguir os sons de mesma frequência e mesma intensidade. Meios de propagação do som. O som pode se propagar por meio de algumas propriedades físicas. Ele pode se propagar em meios gasosos, como o ar, e também em meios sólidos e meios líquidos. Para se propagar, o som precisa sempre de um meio material que propague as vibrações provocadas pela fonte sonora. Sem um meio material que propague as vibrações, não há propagação do som. Algumas pessoas têm um alcance vocal mais extenso que outras. Isso significa que elas são capazes de emitir sons mais graves ou mais agudos que a maioria das pessoas. O alcance vocal diz respeito a qual característica do som. Alternativa A, intensidade. Alternativa B, timbre. Alternativa C, altura. Alternativa D, melodia. E alternativa E, volume. A alternativa correta é a letra C, uma vez que o alcance vocal está relacionado com a emissão de sons graves ou agudos. Ele se trata do intervalo de frequência que pode ser emitidas por um ser humano. No vídeo vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. São compostos por ondas importantíssimos para o desenvolvimento da sociedade moderna. As ondas são formadas de propagação de energia. Fenômenos ondulatórios são caracterizados pela propagação de ondas. Os fenômenos ondulatórios são reflexão. É a propriedade que está relacionada ao fato de os fenômenos ondulatórios serem reflectivos. Difração é a propriedade dos fenômenos ondulatórios de contornarem os obstáculos. Refração é a propriedade de mudança de velocidade de propagação dos fenômenos ondulatórios. Polarização é a característica dos fenômenos ondulatórios serem filtrados. Ressonância é quando a frequência de oscilação de um fenômeno ondulatório coincide com a frequência natural de oscilação de um sistema físico. Dispersão é a propriedade dos fenômenos ondulatórios serem combinados, resultando na mudança da velocidade da onda resultante. E a interferência é a propriedade dos fenômenos ondulatórios poderem ser somados ou diminuídos. A luz solar e o som são exemplos de ondas de diferentes naturezas. Agora vamos para uma questão. Sobre a ressonância, é incorreto afirmar que ocorre quando dois corpos vibram com a mesma frequência. B. Causa elevação da energia das moléculas que constituem os corpos submetidos a esse fenômeno. C. Causa diminuição na amplitude das oscilações dos corpos. E D. Pode ocorrer com ondas mecânicas e com ondas eletromagnéticas. Bom, a resposta incorreta é a letra C. Porque quando dois corpos entram na ressonância, a principal característica é o aumento da amplitude das suas vibrações. Efeito Doppler é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Um exemplo típico de efeito Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada, durante a aproximação ou afastamento de um observador. Quando ela aproxima-se do observador, o som é mais agudo, e quando a ambulância afasta-se, o som é mais grave. O efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade de objetos por meio de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequência, ou lasers, como os radares. Aqui temos uma imagem de um observador observando a imagem de um trem
se aproximando e se afastando. Um observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme a figura 1 e 2. Sabendo-se que o apito soa com frequência natural contínua, a frequência do apito ouvida pelo observador A. Aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento do trem. B. Aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento do trem. C. É constante na aproximação quanto no afastamento do trem. D. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem. E. Diminui na aproximação e aumenta no afastamento do trem. Aqui a gente pode eliminar a alternativa A, B, C e E, ficando só com a resposta certa, a letra D. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem.